segunda rodada de perguntas, eu vou fazer um apelo a vocês. Eu tenho uma virginiana, pode nem ser, mas é mais que eu. Ela já cronometrou, cada pergunta está levando 3 minutos a 3 minutos e meio. Minha resposta é que está longa. Não, você, tudo bem, você pode responder o tempo que quiser. Vocês também podem perguntar, mas eu queria só que vocês tivessem um pouquinho mais de objetividade, se não fossem comunicadores, né? Nas perguntas, para a gente dar mais tempo para ela para responder. Eu vou dar 1 minuto, muito mesmo, porque vi no Lewandowski lá, vou cortar o microfone de vocês, gente. Ou então vou fatiar a pergunta. Lewandowski deve ser virginiano também. Tá bom, gente? Vamos fazer mais objetivamente para a gente ganhar mais tempo para a candidata, porque ela tem um jantar e eu prometi que ela não sairia. Campanha que não tem dinheiro, jantar é rifa, feijoada, é assim. E já está na internet também. Quem quiser dar um dinheirinho lá, está aberto. O Guto está perdoado, pode falar quando quiser. Eu vou ser bem sucinto e eu vou me permitir chamar de minha prefeita. Obrigada. Né, declarando meu voto aqui, claramente, público, eu não me escondo, não tenho me escondido das ruas, vou permanecer nas ruas. E vamos quero, se encontrar lá. Com certeza, tenho lhe acompanhado sempre. Quero enaltecer, quero fazer uma elegia ao que a gente tem assistido nos últimos tempos aí. Eu sei que você integra um grupo que é poderoso, forte, que está batalhando esse tempo todo lá. Mas você tem sido uma pessoa que tem feito falas que realmente tem me emocionado profundamente. Eu sou seu eleitor desde pequenininho, estou com 51 anos. Né? Então, desde iníciozinho, né? Então, assim, e faço uma aposta muito forte, assim, nas suas propostas, na sua plataforma, em especial nisso que eu tenho uma crença profunda de que é o único potencial transformador da humanidade, que é a educação. Né? Então, assim, eu já tive a oportunidade, eu como produtor audiovisual, tive a oportunidade de fazer documentários na Baixada Fluminense, engenheiro pedreira, o pior índice de desenvolvimento humano prevalecendo até hoje. Né? Tive a oportunidade de ver o quanto você disse isso lá para a TV Faixa, o quanto é rica aquela comunidade, o quanto são ricas essas comunidades, né? E o quanto elas precisam se tornar visíveis, para que elas possam irromper os conservadorismos dessa elite que está aí, entendeu? Dessa elite que não quer ver essas comunidades surgirem, não quer ver essas crianças saírem daquelas comunidades e estarem aqui na universidade. Tá? Então eu aposto em você, porque eu aposto na educação e eu quero ver uma cidade igual, eu quero ver um país igual. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, me chamo Brenda, eu sou estudante de jornalismo. Brenda. Primeiro quero te parabenizar. Pela luta. Foi muito bonito de ver e eu acho que a gente está precisando mesmo. Vocês foram as nossas vozes, né? Da vontade de gritar junto. Outra coisa, uma pergunta que eu gostaria de fazer. A gente sabe da gestão do PMDB, do Eduardo Paes aqui no estado do Rio de Janeiro. Obras superfaturadas, educação, saúde. E a pergunta é o seguinte: até que ponto a aliança ela é boa, né? Ao seu ponto de vista, até que ponto a aliança é boa, né? Porque em 2008, em 2012, a senhora apoiou o Eduardo Paes, né? E eu queria exatamente saber até que ponto mesmo a aliança ela é boa para a sua vida futura. A 2008 no segundo turno. Exatamente. Né? Era isso. Tá bom. Vou mandar para trás o microfone, não pode voltar cá para frente, não. Senão o pessoal lá de trás não vai fazer pergunta nenhuma. Não, pode sair. Só é só um pouquinho para frente, porque já estava lá no meio da Boa noite, meu nome é Gabriel, sou estudante de propaganda e publicidade aqui da Faixa. Gente, eu não sou do Rio, moro aqui há um tempo, não sou do Rio, sou de uma cidade perto aqui de Petrópolis, e a minha infância inteira, inclusive minha mãe e meu pai, trabalharam nessa jornada Rio-Petrópolis, saindo de Petrópolis 4 da manhã, para chegar às vezes 10 da noite em casa. E eu sei que não é só em Petrópolis que tem isso, tem Caxias, tem Niterói, São Gonçalo. A minha pergunta é, como é que você vê isso e qual é a integração que você está pensando em ter com essas cidades que são cidades que trazem muito trabalhador para cá, para o Rio, e não tem mobilidade quase que nenhuma. Por exemplo, a Petrópolis é uma empresa só que monopoliza
e que não deixa abrir para nenhuma, que não presta um serviço excelente, quer dizer, não presta um serviço bom, e às vezes a gente fica à mercê disso, e eu fiquei durante um tempo também estudando no Rio, morando em Petrópolis, tendo que fazer esse percurso todo dia. Eu queria saber qual é essa integração. Eu tenho uma última pergunta também, bem breve, é que a gente tem uma outra candidata no Rio também, que é uma mulher, que é a Carmen Migueli, do Partido Novo, e eu queria saber se você já teve ou tem algum diálogo com ela sobre a participação da mulher, até porque ela já mostrou publicamente que é contra essa cota de mulheres na política, e eu queria saber se você já teve algum diálogo com ela sobre isso, em que posição que está essa aliança. Boa noite, Jandira. Meu nome é Fábio. Eu queria fazer duas perguntas. Uma mais política, né, e uma outra mais voltada para a questão da cidade de mobilidade. A pergunta política é... Como é teu nome? Desculpa. Fábio. Fábio. Isso. Na primeira eleição para prefeito, né, com o Leonardo Paz, a cidade viveu uma das maiores polarizações no segundo turno, que foi com o Gabeira, né? E hoje a gente observa que o Gabeira sumiu do cenário político, né? E ele, naquela época, ele abarcava o pensamento da esquerda e, curiosamente, hoje o Gabeira está nas organizações Globo, muito bem, obrigado, né? Com o programa da Globo News, etc. Então, eu vejo que, às vezes, pegando o gancho da pergunta da menina ali, às vezes parece que a esquerda ela se contamina, né, com algum tipo de coligação. A segunda pergunta é bem objetiva, com relação a Uber. A quê? A Uber. Uber. O sistema de táxi no Rio de Janeiro hoje, ele ainda é viciado com as questões das altas diárias, né? As empresas de táxi que cobram altas diárias. Você colocou que vai combater os empresários de ônibus. Eu queria ver essa questão das empresas de táxi com a questão da diária, dos auxiliares que pagam diária, e a questão da regulamentação ou não da Uber. Tá? Pessoal, vou pedir para fazer uma pergunta só cada um, porque se cada um for fazer duas perguntas, está tirando a oportunidade de outra pessoa fazer. É nada contra ter feito, que eu sei que a gente tenta aproveitar o máximo possível para fazer as perguntas, mas senão a gente dobra, a gente tira de alguém depois a oportunidade. Bom, primeiramente, uma boa noite. Meu nome é Paulo César. Sou aluno do curso de Relações... Paulo César. Sou aluno do curso de Relações Públicas, primeiro período. Quero expressar minha alegria, né, de estar aqui participando. Como a senhora disse, estou namorando, né? E essa tarde eu elaborei uma pergunta. Tem duas, mas vou fazer só uma apenas. Né? Obrigado. A pergunta, obrigado, professor, é mediante a veracidade, né, econômica que o nosso Estado está passando, quais medidas que a senhora, para implementar, qual a medida que a senhora vai adotar para implementar o seu plano de governo, priorizando as necessidades fundamentais da sociedade, como emprego, saúde, educação, segurança, tendo em vista que pagamos por serviços os quais não se obtém retorno, ou seja, não usufruímos dos mesmos. Quais os seus projetos para que a sociedade possa ter legalidade a esses direitos adquiridos constitucionalmente? Isso é. Foi uma pergunta só, mas você está fazendo o teste para político, né? Você fez 5 temas, né? Uma pergunta só, mas transporte, política, educação... Está treinando para político, tá bom. Quem é o próximo? Eu acho que tem mais um, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Tem 4 aí, né? Brenda, Quer dizer, Gabriel, tem mais do que 4. Fábio, Paulo César. Quer responder essas? Não, pode ir. Ok, mais uma então para ela responder. Oi. Funcionou? Boa noite, Jandira. Obrigada por ter vindo. Imagina. Me chamo Tatiane Alves, sou aluna do 3º período de Eu não ouvi jornalismo teu aqui da nome, faixa. desculpa. Tatiane Alves. Tatiane. Isso. E eu queria perguntar uma pergunta simples como cidadã mesmo do Rio de Janeiro. Se existe no seu plano de governo uma proposta para os transportes alternativos da cidade. Eu sou moradora atualmente de Santa Teresa, mas sou ex-moradora da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E
O Minha BRT... vizinha. Oi? Minha vizinha, eu também moro em Santa Teresa. Atualmente sim, mas eu sou ex-moradora da Zona Oeste. E como moradora de lá, o BRT, o Transoeste, chegou com tudo e retirou muitos transportes alternativos. Em Santa Teresa também carece muito desse setor. Eu gostaria que o seu plano, né, no setor de transportes, teria uma seção para esse tema. Bom, respondo. Tem muita gente, se não pega tudo, eu respondo uma vez. Gente, quantas pessoas estão pretendendo fazer a pergunta? 1, 2, 3, 4. Então vamos. 5. Pode fazer. Que aí Então faz logo e nós vamos sair. Ela responde, porque aí também ela dosa o tempo de resposta diante do tempo que ela tem. Ok. Boa noite, Jandira. Boa noite. Meu nome é Antônia, sou estudante da UF. Eu queria saber da sua relação com o seu partido atualmente, porque eu notei no seu folhetinho que nem o logo do partido você votou. Se você pretende sair dele ou algo assim, e se você abandonou o comunismo. Então, muita gente. Ótima pergunta. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Matheus. Qual foi? Deixa eu ver aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta simples e rápida. Tendo em vista que o governo vigente agora é o Pezão, que vai correr mais 2 anos, né? E com as obras que tiveram do Eduardo Paes, que algumas muito mal administradas, queria saber como é que vai ser o seu plano para seguir algumas ou não seguir, não sei. E como é que vai ser a relação de trabalho de governo com o Pezão. Ou com Dornelles, né? Que é pior ainda. Como é teu nome? Eu não peguei, desculpa. Matheus. Boa noite a todos. Meu nome é Marcos, estudante de Direito aqui da Faixa. Bom, sou morador de favela desde o início da minha vida e nunca vi nenhum programa social ser implementado realmente na favela. Entendeu? E outra, a UPP é totalmente falida. Então, essa é a minha pergunta. O que a senhora vai poder fazer em relação ao programa social e coisa do tipo dentro da favela, as políticas sociais, e em relação ao PP, que, ao meu ver, é totalmente falido. Ao meu ver, é um projeto totalmente falido. Como é teu nome? Desculpa. Marcos. Eu não sei se eu que estou surdo ou vocês estão falando baixo. Marcos. Boa noite, Jandira. Eu sou Felipe Fernandes, estudante de jornalismo da Faixa Unidade Meia. Eu queria saber uma coisa. Hoje em dia, a gente com o celular na mão, a gente pode filmar, a gente pode produzir muito conteúdo e poderia até mesmo abrir uma empresa de jornalística, produtora de vídeos, produtora de rádio, mas o excesso de burocracia, ele impede, ele desanima os jovens disso, porque demanda tempo, demanda dinheiro, demanda energia. Você pretende diminuir essa burocracia toda? Ótima pergunta, Felipe. É Felipe mesmo, né? Felipe. Então não estou surdo ainda não. Vamos lá, quem é o outro? Boa noite, Jandira. Boa noite, todo mundo. Meu nome é Isabela. E a minha pergunta nos tempos de hoje a gente está num tempo de polarização política muito grande, né? Graças à crise política instaurada pelas elites e etc. Você sabe disso. Mas o que importa mesmo também é a participação do jovem na política. E se a senhora tem alguma proposta para poder trazer os jovens da escola pública de ensino médio para entender o que é uma Câmara de Vereadores, uma Câmara dos Deputados, Câmara de Senadores, etc. E também gostaria de agradecer a sua participação ativa do lado da Dilma, nossa presidenta eleita, e é isso. Obrigado. Muito obrigada. Alô? Oi. Só quem fez a pergunta agora aí, quem foi? A última que antecedeu. Qual é o seu nome? Isabel. Obrigado, Isabel. Meu nome é Pedro, sou estudante de publicidade. Eu queria saber em relação às Olimpíadas, o que ficou de legado em termos das arenas, dos estádios, e em relação às contas, né, que pelo que falam, a questão tá bem estranha, assim. Queria saber qual a sua proposta para como usar
esses equipamentos todos que foram construídos e em relação às contas da prefeitura. Então vai, é o último, pode ir. Boa noite, meu nome é Reinaldo. Tem uma questão, Reinaldo. Foi sancionado ontem uma lei anti-LGBT em Nova Iguaçu e anti-LGBT que proíbe a divulgação de qualquer material de diversidade sexual nas escolas. Isso já tem acontecido em algumas outras prefeituras no Nordeste, é um assunto que me preocupa no Brasil. Qual a sua proposta nessa área para a população LGBT? Pronto. Agora é um outro programa de governo aqui. Deixa eu responder aqui. Então, vamos lá. Primeiro, o professor Guto Neto, eu tenho a agradecer, não só pelo voto, mas pela fala, né? Fala avançada, posicionada, isso é importante. Até porque a gente tem visto mesmo, professor, há uma diferença mesmo de compreensão de determinado segmento da sociedade. A elite se incomoda muito. É aquela camiseta, né? Casa Grande se incomoda quando a senzala vai para onde? Para a educação, não? Oi? Aprende a ler. Eu fiquei com a educação. Porque eu já vi gente se incomodando em aeroporto, em avião. É impressionante. Não vai nem sentar na cadeira dele, mas se incomoda de estar do lado. Então há uma intolerância absurda, né, em relação a essa possibilidade que outras pessoas possam emergir, né, ter direitos, ter visibilidade e tal. Então, de fato, a questão da educação, de alguma forma responde também a tua pergunta em relação ao LGBT, ela é decisiva na formação da cidadania. Inclusive, eu tenho dito para o pessoal das creches, que é um déficit de creche enorme no Rio de Janeiro ainda, que assim, o pessoal acha que creche é o lugar de trocar fralda da mamadeira. Essa é a fase fundamental do desenvolvimento. Ela precisa ser uma escola absolutamente capacitada para o desenvolvimento, para o estímulo, com cultura. Cultura é um grande viés de desenvolvimento, inclusive a música, né? Na coordenação, na integração, na cognição. Então há uma visão de que creche é botar menino lá para passar o dia, para a mãe ir buscar, como se aquilo ali fosse um tempo a passar. E não é. E acho que no conjunto dos níveis escolares, a gente precisa formar cidadão. Botar educação musical hoje é uma obrigação no currículo, como a cultura afro-indígena. Não comprem. Você sabe disso, né, Valdec? Foram leis aprovadas nacionalmente. Mas não é para formar música, é para formar cidadão, gente. Cultura, valores, essa capacidade de não odiar, de não ter preconceito, de não agredir, de não isolar porque é pobre, porque é negro, porque é gay, porque é lésbica, porque é mulher. É uma coisa que a gente só vai vivenciar dentro da escola. Claro que a família, às vezes, ela tem de limites, dependendo da origem. Às vezes é uma origem nordestina, onde a cultura é muito fechada, às vezes é uma origem popular. A escola é fundamental. Até uma escola aberta para trazer os pais para o mesmo valor, para o mesmo sentido. Então, essa questão de uma lei anti-LGBT é algo que, de fato, está crescendo. É igual a escola sem partido. Tem projeto nacional, estadual e na Câmara. Tudo para fazer valer a escola sem partido, que é a escola fascista, onde esse preconceito vai aumentar, você não tem dúvida. Então, eu acho que a solução... Alguém perguntou se a gente deve colocar as matérias de direitos e deveres nas escolas. Claro, a gente viveu um período de moral e cívica, organização social e política do Brasil, só que a ditadura estava no comando, a ditadura militar. Então, essas matérias entravam no currículo no enquadramento, né, antidemocrático e tal. Eu fiz primário, né? Não era ensino fundamental, era primário. E ali a gente tinha a SPB, moral e cívica e tal, exatamente enquadrando, e não era uma coisa aberta de debate. Eu acho que é fundamental que dentro do currículo entre a luta anti-preconceito, que entre a formação cultural e do conhecimento, que informação não é necessariamente conhecimento, é parte dele, né? E que entre também matérias curriculares que possibilitem as pessoas conhecerem direitos e deveres, o papel do parlamento, o papel do executivo, as leis, direitos humanos, porque exatamente hoje se criminaliza muito a política, né? Parece que é tudo igual, é tudo ladrão, é tudo um bando de aproveitadores, não fazem nada. Então a gente trabalha muito, e quem trabalha de fato na política trabalha muito. E as mulheres em particular sabem o custo pessoal que isso tem. Eu sou mãe de 2 filhos, uma filha e um filho. E eles sofrem com isso, óbvio.
Claro que depois acabam entendendo, têm orgulho, participam, mas não é fácil. Há um custo pessoal grande, até porque a cultura de cuidado com o filho está em cima da gente. Está nas costas muito da mulher, não está em casa, não está. Né? Ou está com o umbigo no fogão, ou com o umbigo no tanque, ou com o umbigo no balcão. Essa é a visão cultural, de tem que ficar em casa cuidando. Então é muita pressão. Então eu acho que a gente precisa, de fato, incorporar dentro da escola esse conjunto de possibilidades de informação e de valores para que as pessoas se formem cidadãos plenos, né? Contra a cabeça, não apenas robôs, reprodutores e acumuladores de capital. É essa visão, ensina ciência, português, matemática, então, e sai você no mercado acumulando, em geral, para o outro, né? Porque o seu salário, em geral, fica aqui, né? A Brena me pergunta das alianças. Eu começaria até pelo final, né? Em Brasília, agora no golpe, onde é que começou a derrota da Dilma? Foi quando o PMDB do Rio virou a posição. A traição do Rio, dos PMDBs, filho do Sérgio Cabral, foi lá votar contra a Dilma. O Pedro Paulo foi exonerado da secretaria só para ir lá votar contra a Dilma. Quando aqui, nos governos de Dilma, foi o estado que mais se investiu. Foram 376 bilhões. Gente, isso é um dinheiro que eu não sei nem contar no Rio de Janeiro. Inclusive, toda a Olimpíada foi bancada pelo governo federal. Aquilo que ele diz que foi o mercado, a Caixa Econômica está segurando até agora nos CEPACs. Né? E aí do mercado ele vai ter que repor em 25 anos, né? Na medida em que venda os imóveis e tal.